No livro do profeta Lucas, capítulo 19, do versículo 35. Lucas, capítulo 19, no versículo 35, até o dia número 44. Diz assim a palavra do Senhor. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecestes também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Amém? Podeis tomar assento. Porque não conheceram o dia da visitação. Não conheceram o dia que estava sendo revelado sobre Jerusalém, o Senhor dos Senhores. E eles ali não reconheceram, não entenderam. Eles não tiveram discernimento daquilo que estava acontecendo. Eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo ali, próximo ao Monte das Oliveiras. Estava se revelando ali o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas os fariseus reclamaram, dizendo: olha, manda seus discípulos se calarem, que eles parem. E Jesus então, ele diz: se esses se calarem, as pedras clamarão. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Um tempo atrás eu li sobre um pastor que ele estava dirigindo uma igreja, e ali ele estava com dedicação, e chegava aos domingos à noite, muitos bancos vazios. Então ele começou a pôr pedras nos bancos. E ele, na sua pregação, disse: as pedras vão clamar neste lugar. As pedras clamarão, porque nós não estamos entendendo e não estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo. Hoje pela manhã, ainda a palavra nos falava sobre mudança de pensamento, voltar, de sermos adoradores verdadeiros. E muitas vezes nós não estamos entendendo o tempo que estamos vivendo. Mas o Senhor diz que se estes se calarem, as pedras vão clamar. Se nós que fomos chamados, não estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo, Deus vai levantar pedras, mas a sua palavra será proclamada. Não é tempo de estarmos na nossa casa estucada, enquanto a obra de Deus está para ser feita. Então, sobre Israel, Jesus olha para Jerusalém e chora. 2 vezes a Bíblia fala que Jesus chorou, e essa é uma das vezes. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste
teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Mas agora foi encoberto. Jesus dá um decreto naquele dia que os judeus não iriam ter mais o entendimento, nem o discernimento, até que novamente clamassem pela volta de Jesus. Jesus ali encerra um tempo. E ele diz que não conhecer o dia do discernimento. O que é discernimento? É o direito de fazer a decisão correta. É o direito de estabelecer prioridade na sua vida. Quando eu tenho o discernimento, quando eu levanto a cabeça e passo a entender o que eu vejo, o que eu estou sentindo, o que eu ouço, então eu consigo ter um discernimento das coisas. Sempre que nós nos deparamos com uma crise, nós sempre tentamos levar para um lado espiritual, espiritualizar. Olha, essa crise foi o diabo que mandou, né? Quantas vezes? Olha, esse vírus foi o diabo que mandou. Tudo isso nós vamos espiritualizando, mas a palavra nos ensina, considere o natural primeiro. A palavra do Senhor diz assim: primeiro foi Adão, homem natural. Depois Jesus, homem espiritual. Então tudo que nós temos que ter uma visão, primeiro temos que olhar o natural. Nós somos afetados pelo ambiente que nós vivenciamos. Ainda hoje pela manhã falava que, usando as palavras do apóstolo Paulo, que nós não devemos estar em alguns ambientes, porque os ambientes, eles conseguem nos contaminar. Dependendo do ambiente, ele pode trazer mau cheiro, ele pode trazer coisas ruins. Podemos sermos afetados pelo estudo, pelo comércio, pela política. A palavra do Senhor, ela nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados. É contra principados. E nós temos que lutar contra os principados. O que é? É o poder atrás de um princípio, que pode usar a filosofia, a religiosidade, os argumentos que nós temos, através dos nossos pensamentos, e através disso que os principados, eles trabalham. Muitas vezes nós estabelecemos um pensamento, e através desse pensamento, os principados começam a agir. Por exemplo, no Brasil se estabeleceu um principado que lugar que pega o vírus é na igreja. Não é no metrô, não é no ônibus, é na igreja. É um principado. Mas nós conseguimos vencer os principados só pela oração? Não. Ele pode ser fixado através de um pensamento, através de um estilo de vida que nós começamos a desenvolver. E os principados, eles começam a atuar pela maneira que nós pensamos, pela maneira como nós falamos e pelo estilo de vida que nós adotamos. O principado não é destruído apenas pela oração. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos chama para quê? Uma mudança de mente. Uma metanoia. Se nós não tivermos uma mudança de pensamento, as pedras irão clamar no nosso lugar. Deus vai levantar pedras nessa nação para continuar falando a sua palavra. O principado não é destruído pela oração. Muitas vezes nós oramos, vamos orar, fazemos campanha de oração, mas o apóstolo Paulo ainda nos fala que é necessário não se conformar com o mundo, não tomar a forma do mundo e ter uma mudança de pensamento. Se nós pensarmos como o mundo pensa, nós estaremos dominados pelos principados que estão dominando o mundo.
Se há um pensamento, mude o pensamento que está te escravizando. Muitas vezes nós somos escravizados pelo nosso pensamento, por aquilo que nós pensamos e tomamos por verdade. Então, mudança de comportamento. A primeira coisa que nós devemos olhar é o investimento que Deus fez em nós. Nós temos um investimento que Deus fez em nós, que é um investimento de um poder redentivo. Vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois o quê? Sacerdócio real. Se nós não recebermos isso, não soubermos quem nós somos, os principados dominam sobre nós. Quem somos nós? Eu sou luz, eu sou o sal da terra. Nós somos sacerdócio real, povo escolhido, povo santo. E nós muitas vezes estamos acruados, porque declaramos, estamos em crise. Porque começamos a nos intimidar, por causa de um pensamento. Ainda quando o grupo de louvor termina, é ministrado o quê? Deus proverá, vence qualquer crise. Diga, Deus proverá. Vence qualquer crise, porque é Ele que provê. Não sou eu não consigo prover situações para sair da crise. A crise que nós muitas vezes nos intimidamos, a crise se apresenta como uma nova oportunidade. Mas como é que nós vamos enxergar uma nova oportunidade? O povo de Israel estava ali diante de uma nova oportunidade. Estava chegando ali o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mas os fariseus viram como? Uma grande crise. Não viram como algo enviado por Deus, como algo para mudar Israel. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus, ele olha para Jerusalém e chora. Chorou. Uma oportunidade perdida. Ali se fecha a porta aos judeus. Nós temos que pedir a Deus que não feche a porta do evangelho para a igreja no Brasil. Ainda hoje estava assistindo uma entrevista do pastor Malafaia, e ele estava dizendo, olha, dizem que em poucos anos nós seremos um povo maior no Brasil, em maior número no Brasil. Mas o inimigo sabe disso também. E ele vem com as suas artimanhas, ele vem com o seu contra-ataque. Se nós não soubermos quem nós somos, será frustrado essa profecia. E o inimigo, ele quer exatamente isso, frustrar aquilo que é determinado. Como nós seremos maiores no Brasil, se nós temos medo de uma crise? Se nós temos medo do que estão apresentando para nós? Os judeus, naqueles dias, eles perderam a oportunidade. Talvez este ano, se nós não acordarmos, nós estaremos perdendo a oportunidade de ganhar o Brasil para Cristo. De levar a palavra de Deus para todas as regiões, ganhar a nossa casa, ganhar os nossos familiares. Porque pode passar essa oportunidade e Deus pode entregar a outro povo. A crise sempre apresenta uma oportunidade. Esse momento que Jesus entra ali em Jerusalém, gerou uma crise, mas a crise trazia uma grande oportunidade: conhecer o Messias. Depois de 2000 anos, os judeus, em menos de um ano, serão enganados por um espírito de engano. Vão receber alguém dizendo, eu sou o Messias. E sabe o que vai acontecer? Vão adorar o Messias errado. Perderam a oportunidade e receberam um espírito de engano. O Brasil, se não acordar, se a igreja não acordar,
E nós vamos começar a orar para que as pedras comecem a clamar. Para que as pedras comecem a evangelizar. As pedras vão falar. Se a igreja não está se acordando, porque é um tempo de crise, crise é tempo de oportunidade, não há um tempo melhor para falar de Jesus em tempo de crise. Quando o homem está desesperado e não sabe que caminho, Jesus é a solução. Mas se Ele não está sendo a solução para nós, como nós vamos falar para os outros? Se os principados que foram colocados nesse país vieram para nos intimidar e nós nos intimidamos, como nós vamos falar de Jesus? A crise é uma oportunidade. José nunca seria governador do Egito se não sofresse uma crise familiar. Se a crise familiar na casa de José, de Jacó, não tivesse rompido, jamais ele seria governador no Egito. A crise trouxe oportunidade. Na crise, esteja atento, pois Deus continua a nos dirigir. Estamos vivendo uma crise. Deus proverá. Deus está no controle de todas as coisas. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 11, do versículo 1. Vê o que Paulo escreve sobre o futuro de Israel. Diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Assim, pois, também, agora nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, os olhos para não verem e os ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Versículo 8, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono. Que coisa terrível, irmãos. Muitas vezes nós falamos assim: é o diabo. Não, tem vez que é Deus. Tem vez que Deus, Ele está nos provando. E se nós não colocamos a nossa fé em prática, Ele fecha os nossos olhos. E dá liberdade a um espírito de engano. Espírito de engano. A igreja, se ela não despertar, hoje pela manhã, a palavra ainda: desperta tu que dormes. Desperta de entre os mortos. Porque não é tempo de crise. É tempo de louvarmos a Deus. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de crermos. Deus proverá. Deus proverá. Deus vai prover todos os meios. É um tempo de não ficarmos encruados. É um tempo de não nos intimidarmos. É um tempo de
buscar em Deus, Deus continua falando, Deus continua abençoando, Deus continua nos protegendo? Ou será que as mãos de Deus estão encolhidas? Ou nosso Deus está morto? Ou nosso Deus está dormindo? Nós cremos num Deus vivo, que pode todas as coisas? Ou nós começamos a receber um espírito de engano, que é o espírito do medo, e a palavra diz: o medo não provém de Deus. E se eu estou com medo, e o medo não provém de Deus, de quem vem? Do inimigo. E eu, sabendo que vem do inimigo, ao invés de buscar Deus, eu estou declarando que eu continuo com algo que o inimigo está me dando. A igreja está caminhando para o engano. Mas se nós não clamarmos, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Aquele pastor decepcionado com tantos bancos vazios, ele começou a colocar pedras. E cada um que chegava perguntava: por que pedras? Espera, elas vão clamar. Você não pode estar aqui, você não pode orar, você não pode louvar, você não pode ouvir. Deus vai usar elas. E Deus levanta das pedras adoradores. Deus levanta um povo novo. Deus levanta para o Brasil o remanescente. Paulo corrige dizendo o seguinte: olha, não entre no engano de Elias. Elias disse: só eu fiquei. Não, Deus preserva os remanescentes. Deus preserva aqueles que ainda vão continuar, aqueles que vão se levantar, aqueles que vão crer. Então, observe, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono. Algumas versões dizem assim: Deus lhe deu um espírito de engano. A minha versão diz que Deus deu um espírito de profundo sono. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. 2000 e tantos anos. 2000 e tantos anos. E este ano, o espírito de engano fará eles declarar, como já estão fazendo, que o Messias está entre eles. Um espírito de engano está rodeando Israel. Disse para minha esposa: eu não tenho mais vontade de ir para Jerusalém. Não tenho mais. Depois de tudo que está acontecendo, Jerusalém não é mais minha rota. Tudo que nós temos que aprender com Israel está revelado, já aprendemos. Haverá ali um tempo de engano, Deus vai resgatá-los, Deus vai levantá-los, porque com certeza ali tem um povo que não dobraram o seu joelho para Baal, e por causa deste povo, Deus vai suscitar uma nação. A igreja no Brasil, ela pode estar passando um momento delicado, mas ela vai se levantar. Quantos creem? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, na crise, não pare de semear. Muitas vezes Deus está lhe dando uma nova diretriz, e nós ficamos parados, esperando. Não, mas eu semeei aqui, eu preciso colher. Deus está nos dando novas diretrizes, e nós temos que aprender a semear sem olhar para o tempo, sem ter medo do tempo, semear sabendo que Deus é quem vai trazer a recompensa. Deus vai nos recompensar. Capítulo 11 de Eclesiastes diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque
Não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Semeia. Nós estamos num tempo de semear. Semeia pela manhã, semeia a tua semente à tarde. Semeia no meio das incertezas. O melhor momento de semear é momento de crise. No meio das incertezas. Porque quem é que provê? Deus. Quem é que retribui? Quem é que abençoa? É Deus. Não pare de semear. Não pare de lançar. Aprenda a discernir a mudança, a transição. Sabe, Israel sofreu porque não aprendeu a discernir o tempo. Não entendeu que ali era chegado o tempo do que o profeta Isaías estava profetizando. Não entendeu que em Jesus toda a palavra profética se cumpriu. E não entende até hoje. E por que não entende até hoje? Porque cegou o entendimento. Não há um povo que estude mais a palavra de Deus do que o judeu. Mas por que eles não compreendem? Porque cegou o entendimento. Se a igreja não tiver o Espírito Santo de Deus, não adianta estudos. O que nos direciona é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos nem levantar ou nem dormir. A nossa casa tem que ter o Espírito Santo de Deus, aprender a discernir as mudanças, as transições que são necessárias. O sentimento é algo que precisa ser discernido, né? Os nossos sentimentos. Na crise você pode estar passando por um processo que precisa ser discernido. Há sentimentos no meio da crise que nós não sabemos identificar. Por exemplo, a poda de uma árvore é a mesma dor de quando o vento está cirandando, né? Esses dias tivemos ventos fortes, e quando moram num lugar bem arborizado, você vai ver muitos galhos foram quebrados. Muitos galhos. A dor é a mesma quando você faz a poda e quando o vento quebra os galhos. O processo é parecido. Porém, a poda é técnica feita pelo agricultor no tempo certo, para que dê mais fruto. Nós precisamos discernir o que está acontecendo em nossa vida. Deus está nos podando ou o diabo está nos cirandando? Se eu não souber, os meus sentimentos me levam sempre a pensar que o inimigo está me roubando, o inimigo está me destruindo, o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo. Por isso que muitas vezes nós pensamos que o inimigo é mais poderoso do que Deus, né? Porque não sabemos discernir os sentimentos, aquilo que nós estamos vivenciando. A ciranda do vento vem para destruir, quebrando tudo. Quebra tudo. Ela arrebenta. O inimigo é que pede para cirandar. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. Veja o que Jesus fala. Versículo 31, disse assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás
vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que palavra que Jesus dá para Simão Pedro. 3 anos andando com Jesus, e Jesus diz assim: Simão, o inimigo pediu para te cirandar, mas eu intercedi por você. Mas quando você se converter, quando Pedro se converter, às vezes nós estamos na igreja há 30 anos e ainda não nos convertemos. Não aprendemos a palavra de Deus. Não temos fé suficiente para discernir os sentimentos. Quando Deus está nos podando ou quando o diabo está nos cirandando. Discernir, aprender. Então Jesus disse para ele, disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não disse assim: eu vou repreender o Satanás da tua vida. Não, eu pedi para que a tua fé não desfaleça. Porque há momentos que nós estamos vivendo um vendaval que o inimigo está fazendo. E nós, pela fé, temos que repreender. Pela fé, nós devemos saber que quem está nos cirandando é o inimigo. E não é Deus que está nos podando com a intenção que nós venhamos dar mais frutos. Nós temos que buscar em Deus, conhecer em Deus, discernir. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para estarmos encruados? É um tempo para estarmos amedrontados? Ou é um tempo para buscar mais a Deus? Ou é um tempo para louvarmos mais a Deus? Esses 120 dias aí de pandemia, não tem uma manhã que eu não levante cantando. Por quê? Porque até aqui, Deus tem me segurado. Até aqui, Deus tem me sustentado. Eu não faltei uma reunião aqui na igreja. Não teve uma reunião que eu não estivesse aqui e orando, impondo as mãos sobre aqueles que quiseram receber oração. E orei por pessoas que na segunda-feira estavam com problema. E o Senhor me guardou. Então é motivo. E as pessoas que tiveram problema e estão de volta na igreja dizendo: Deus me curou. Temos motivos para glorificar a Deus. Temos motivos para louvar a Deus. Dei uma palavra no começo da pandemia dizendo: olha, empresário, vai ser difícil, mas Deus vai te sustentar. Pessoas que pediram oração, olha, estão dispensando todo mundo na empresa, na escola. Tivemos aqui uma pessoa que orou, pediu, olha, hoje foram dispensados mais de 100 professores. Eu estava no carro e disse: vou orar juntamente com você. Deus vai te preservar nesse emprego. E Deus preservou. O que é? A nossa fé. Em momentos de crise, temos que colocar a nossa fé em prática. O que o inimigo quer? Nos intimidar, nos fazer voltar atrás. Porque o inimigo sabe que se nós formos na fé que nós estamos, o Brasil vai se converter. Quantos creem nisso? Diga: eu e a minha casa louvaremos ao Senhor. O seu marido vai vir junto com você, sua esposa vai vir junto com você, seus filhos, suas filhas estarão junto com você, sua sogra, seu sogro. Creia, o Brasil vai receber um impacto do Evangelho. Mas tudo isso depende de entender, de ter discernimento. Se nós não tivermos o discernimento do tempo, poderemos sofrer como os nossos irmãos que
que ficaram 2000 anos. O que Jesus fez? Olhou e chorou. Que Jesus não venha chorar por causa da sua igreja, mas que Jesus venha olhar para nós e se alegrar da sua igreja. Porque temos fé, nós vamos vencer, nós vamos superar, nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Quantos creem nessa palavra? Abra tua Bíblia em João 15, do versículo 1 até o de número 8, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Assim sereis meus discípulos. Quantos querem ser discípulos do Senhor? Assim sereis meus discípulos. Desta maneira. Nós não podemos ouvir o que Simão ouviu. Simão, quando você se converter, conta a teus irmãos. O Senhor já te buscou. O Senhor já te deu libertação. É tempo de contar aos nossos irmãos. É tempo de falar do amor de Deus. É tempo de falar da bondade de Deus. É tempo de falar que Deus está conosco. É tempo de falar das suas maravilhas. É tempo de influenciar. E não sermos influenciados. A igreja, por um tempo, ela foi influenciada pelo medo, a paura, e muitos se calaram, muitos encruaram, mas é tempo de permitir, não que o diabo venha nos cirandar, mas que Deus venha nos poldar, para que possamos dar mais frutos. Peça, fale com Deus nesta noite. O Senhor te deu a oportunidade de você meditar nessa palavra. Medita sobre os acontecimentos. Quanto você tem que agradecer a Deus. Até aqui, Deus tem nos guardado. Até aqui, Deus tem nos livrado de todo mal. E vai continuar livrando. Vai continuar nos abençoando. Fale com Deus nessa noite. Há uma mudança de pensamento. Há uma mudança de discernimento. Se nós não entendemos o tempo que estamos vivenciando. Não é tempo de estarmos nas nossas casas estucadas, quando a obra de Deus está para ser feita. Não é tempo. É tempo de falarmos de Deus. É tempo de falarmos do seu amor. É tempo de falarmos que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se nós não falarmos que Jesus está voltando, as pedras vão clamar. E as pedras vão anunciar a volta de Cristo. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu.
E não te chamou e não te deu espírito de medo, de covardia. Mas Ele te deu coragem. Para que você ministre a palavra. Que você fale aos seus familiares. Que você fale do amor de Deus. Que você traga o discernimento para dentro da sua casa. Que muitas famílias estão desesperadas. Mas através da sua oração, da sua busca, Deus tem mantido a sua casa em pé. Chama todos para orar, para agradecer a Deus. Mude os costumes. Nós não temos o costume de orar em casa. É tempo de começar a colocar. É tempo de ter um tempo para ler as Escrituras, falar com os filhos. É um tempo de buscarmos a Deus. Não permita que o espírito do engano entre na tua casa. Ele só entra quando Deus permite. Algumas pessoas pensam que o diabo faz o que quer. Não. O diabo só faz aquilo que Deus permite. E algumas vezes ele pode permitir que ele nos cirande, para que haja conversão. Pedro, o diabo quis te cirandar. E eu intercedi por você, para que quando ele estivesse te cirandando, você não perdesse a fé. Foi isso que Jesus falou. Senhor, tira o diabo. Muitas vezes ele é um instrumento de Deus, para que você se converta, para que você se achegue a Deus. E quando se converter, Pedro, fale para os outros irmãos. Talvez você parou de falar para os irmãos. Talvez nós paramos de profetizar. Nós paramos de falar do amor de Deus. E Deus está permitindo que o inimigo venha cirandar a nossa nação, para que venhamos nos converter. É tempo de discernir o tempo. O que está acontecendo em nosso tempo. O que está acontecendo na igreja do Brasil. Entrou um espírito de medo. Os tímidos e os covardes saiam. Foi a palavra de Deus para Gideão. Eu não quero que você use tímidos e covardes. Não permita Deus tirar você das suas fileiras. A palavra do Senhor nesta manhã foi: apresenta-te ao Senhor. Diga que você está presente. Diga ao Senhor: usa-me, Senhor. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. É um tempo de você se apresentar a Deus. Apresente o teu corpo em sacrifício vivo ao Senhor. A palavra da noite é a continuação da palavra da manhã. É o mesmo Espírito falando à igreja. Fale com Deus nessa noite. Peça para que esse espírito do sono saia da tua casa, saia da tua vida. Que esse espírito do medo saia da tua mente. Não é tempo de estarmos nas nossas casas estucadas. É tempo de buscar a Deus. É tempo de clamar a Deus. Se nós não discernirmos o tempo, Jesus poderá chorar pela igreja do Brasil. Mas, creia, o Senhor tem um remanescente. O Senhor tem um povo que não abre mão da sua palavra. Ainda que você se cale, as pedras clamarão. Não deixe a pedra tomar o teu lugar.
Não deixe a pedra tomar o lugar para o qual Deus te chamou. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque não temos nos apresentado. Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Senhor, purifica os meus lábios. Purifica a minha mente. Me santifica. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. A prosperidade são consequências de andar com Deus. Tome posse dessa palavra. Senhor, clamamos por misericórdia nesta noite, Pai. Clamamos, Senhor, por misericórdia. Senhor, que eu não venha me calar. Senhor, que a pedra não venha tomar o meu lugar. Senhor, me dá, Senhor, ousadia para continuar pregando a Tua palavra. Senhor, me dê saúde para continuar ministrando a Tua palavra. Senhor, me dê proteção, me dê guarda. Senhor, nos dê a prosperidade. Guarde, Senhor, a nossa casa. Guarde, Senhor, a nossa família. Senhor, tira, Pai. Tira a timidez do meu coração. Tira aquilo que não provém de Ti. Tira os pensamentos contrários. Senhor, me dê uma mudança de mente. Que eu tenha a mente de Cristo. Senhor, toma a Tua igreja nesta noite, Pai. Senhor, distribui, Senhor, os dons espirituais. Senhor, estamos precisando de homens e mulheres que não temem a morte. Senhor, estamos precisando, Pai, nas fileiras da igreja, Senhor, evangelistas. Pessoas, Pai, que têm prazer de falar da Tua obra, falar da Tua igreja, falar dos Teus feitos. Abre a nossa boca, Pai. Enche da Tua palavra. Enche-nos, Pai, de gozo e de alegria. Que o Senhor coloque por terra todo principado maligno. Todo aquele que está governando como príncipe para o mal. Senhor, nos levanta como um povo santo, como um povo escolhido. Nos use nesse lugar, Pai. Senhor, declaramos que esse lugar será pequeno, Pai. Declaramos que esse lugar será pequeno. A Tua glória enche este lugar. Temos fé, temos confiança. Tu estás conosco, Pai. Guarda e abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem